e aos irmãos, com a paz de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu gostaria de iniciar lendo a palavra de Deus que está escrita no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 31 em diante. Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 31 em diante, que assim nos diz a palavra do Senhor. Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Eu vou ler, meu amado, o versículo 35, de uma maneira diferente para você. Ele inicia dizendo assim: o Pai ama o Filho. Quem é este Pai e quem é este Filho? O Pai descrito aqui na palavra de Deus se refere a Deus, e o Filho a Jesus Cristo. Então a leitura ficaria assim: Deus ama a Jesus e todas as coisas têm confiado às suas mãos. Por isso quem crê em Jesus tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra Jesus não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Esses versículos, eles são bem claros quando se trata do objetivo deste trabalho nesta noite, porque não estamos aqui com ideologias ou com palavras vãs, palavras criadas por nós, estudos, definições criadas por nós, inspirações criadas por nós. Não, amado. Nós nos dispomos este dia, neste momento, na presença de Deus, para trazermos a você a palavra de Deus. Não é a palavra do pastor, não é a palavra de uma igreja qualquer, da igreja que nós congregamos, ou do ministério da qual nós congregamos, não. São palavras que estão escritas na Bíblia Sagrada, na mesma Bíblia que você tem na sua casa, o mesmo livro. Mas a diferença é que Deus dá àquele que um dia aceitou a Jesus Cristo, seu Filho, como Salvador, a sabedoria de entender a palavra de Deus, de estudá-la, de tentar entendê-la perfeitamente como ela é.
E isso não é dado por homem algum, não é dado em sala de aula, não. Deus concede ao homem dele entender os planos de Deus quando ele tem uma intimidade perfeita com Deus. Quando ele busca na palavra de Deus entender qual é a vontade de Deus para o homem. Você acha que você venceu 2 ou bem mais do que isso, milhões, para estar aqui? Para que você tivesse nascido? Para que entre esses milhões que chegaram ao óvulo de sua mãe, e você teve o poder de vencer, de entrar, de ali fertilizar, e ali você nascer, você ser o escolhido? Você acha que isso foi em vão? Que, como foi descrito pelo meu pai que pregou anteriormente a mim, ele disse que todas as coisas permissivas por Deus, está na permissão e na vontade de Deus. Então, se você nasceu, se você hoje está em pé, se você respira, se você consegue ir para um lado e para o outro, pensar, falar, ouvir, sentir, foi porque Deus tinha um propósito para você. Você não é um perdedor, meu amado. Deus fez você nascer para ser um vencedor. Para Deus te entregar algo singular, algo que pertence somente a você, e através disso você abençoar vidas. Não pense que o homem, a humanidade, ela foi criada para estar nesta condição que ela está atualmente. Você sabe que começa lá de cima o engano, lá das autoridades, e vem chegar até aqui, aonde você, como muitos, ou melhor todos, reclamam por uma falta melhor em educação, em emprego, em saúde, nas coisas mais, como eu posso dizer, nas coisas mais naturais que o homem precisa. Você reclama, você pede, você clama por um mundo, por uma sociedade melhor, por um governo melhor. Mas o que nós vemos dia e após dia é as coisas cada vez mais pior. São os homens traindo uns aos outros, enganando uns aos outros, odiando uns aos outros. E cada vez mais a sociedade não consegue crescer. Ela cada vez mais vai indo para um buraco sem fim. Por quê? Porque foi dito esta noite o que acontece na vida do homem que não tem Deus. Ele está doente, ele está enfermo, mas isso não é uma enfermidade como uma gripe, uma enfermidade como um problema, uma indisposição, uma ferida, um problema na junta, não. Esta doença é espiritual e se chama pecado, e todo homem herdou ela quando ele sai do ventre de sua mãe. Por quê? Porque o homem no princípio, ele tinha tudo. Ele tinha o poder de falar, de ouvir a voz de Deus, de ver Deus, de comer da mão de Deus. Ele tinha a eternidade em suas mãos. E Deus só pediu uma coisa ao homem: homem, não me desobedeça, e você será eterno. Você não passará por dor e nem por enfermidade. Você não precisará lutar
40 ou mais horas por semana para você ter o seu salário no final do mês e assim poder suprir as suas necessidades. Você não vai precisar disso, basta você não me desobedecer. Foi a única coisa que Deus pediu ao homem. E o que foi que o homem fez? O homem, no lugar de dar ouvido a Deus, ele deu ouvido ao maior inimigo da sua vida. É um dos maiores erros do homem hoje, é ele dar ouvido ao maior inimigo dele. E você sabe quem é esse inimigo? Ele estava desde o início. É Satanás. Aí você se assusta e diz: Satanás? Que nome horrível! O homem, por não conhecer a palavra de Deus, ele não sabe nem o significado desta palavra, Satanás. Alguém aqui nesta praça se tem a capacidade de me responder o significado deste nome que Deus deu ao maior inimigo da minha e da vossa vida? Satanás, amado, significa adversário, porque Deus definiu ele como o maior adversário da humanidade. E ele no início, ele enganou o homem, ele dizendo ao homem: olha, não fazes a vontade de Deus, porque tu fazendo a vontade de Deus, tu vai ser besta. Tu fazendo a vontade de Deus, tu não vai chegar a canto nenhum. E você acha que ele mudou este argumento? Não. Ele permanece com este mesmo argumento para todos os homens. É por isso que a palavra de Deus diz que em Coríntios, diz que o Deus deste século, que é Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Quem são esses incrédulos? Aqueles que ouvem a palavra de Deus e não creem na palavra de Deus, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então existe uma venda no homem, no olhar do homem, porque ele deu ouvido ao seu maior inimigo. E diz que quando o homem, ele ouviu este argumento de Satanás, aí ele desobedece a Deus. Quando ele desobedece a Deus, aí Deus diz: se agora tu comia da minha mão, tu não vai comer mais, porque agora tu vai ter que trabalhar para que tu possa ter o teu pão. Se nenhuma enfermidade chegava na tua vida, agora é você por você mesmo, pois agora todas as enfermidades chegarão a você. Se você era eterno, você já não vai mais ter a eternidade, porque agora a morte entrou na tua vida, e os teus anos serão contados sobre a face desta terra. Se você não sentia dor, agora você vai sentir dor, porque eu toda a vida estive contigo, te abençoando, te dando do melhor, mas você deu ouvido ao seu maior inimigo, e hoje continua como era no tempo de Adão, é nos dias atuais. O homem ouve a voz de Deus e ele dá as costas para Deus. O homem vê Deus mostrando a ele o escape para os seus problemas, para as suas enfermidades, para as suas dores, mas ele continua ouvindo o seu maior inimigo e dando as costas para a palavra de Deus. Mas Deus, Ele te ama tanto, porque olha, amado, eu e você sem Deus,
eu e você sem Deus, nós não somos nada. Com Deus, nós somos tudo, nós somos mais do que vencedores. Agora Deus, sem eu e sem você, Ele continua sendo Deus. Deus, comigo e contigo, Ele continua sendo Deus, Ele sempre será Deus, porque Ele não precisa nem de mim nem de você, é nós que precisamos dEle. Porque o homem, ele ganha o mundo todo, ele tem as riquezas, aí ele acha que não precisa de Deus. Ele se acha muito, ele muitas vezes humilha o próximo dele, talvez até passa por cima, não está nem aí. Se acha o maioral, o grandão, mas ele não sabe que Deus faz primeiro esta terra. Aí Deus vai e faz todas as árvores, faz todas as plantas. Sabe, aí Deus cria os animais, cria a natureza, Deus faz as coisas mais lindas que existem sobre este mundo, que muitas vezes até o homem destrói. Aí quando Deus ele faz tudo, todos os animais irracionais, as plantas, as árvores, toda a natureza Deus completa. Aí você imagina quando o homem ele faz uma construção de uma casa dessa. E quando ele termina, que ele olha para o chão, que ele varre, aí fica o pó. Que aquele pó foi o que sobrou de toda aquela casa. Aí muitas vezes com aquele pó, o homem joga fora, ou muitas vezes ele joga um pouquinho de água, aí ele faz alguma coisa, tampa um buraco, faz com uma coisa pequena. Com nós, meus amados, foi da mesma maneira. Com você que se acha grande, que não precisa de Deus, eu vou dizer da onde você veio. Diz que Deus fez toda a natureza, fez tudo. Aí Deus varre o chão quando ele termina, aí sobra aquele pó. Aí do pó, que Deus poderia ter jogado fora, diz a palavra de Deus que Deus fez o homem. Do pó, Deus fez o homem. Você é pó, meu amado. E lembre-se que quando o seu dia chegar, os seus anos for contado, ao pó você vai voltar. E tudo que você tem, nada você vai levar. Do jeito que você veio ao mundo, você vai voltar para Deus, para ser julgado por Ele. Porque a palavra de Deus diz que é aquele que ouve a voz do Filho do Pai, que é Jesus Cristo, e crê nesta palavra, ele tem a vida eterna. Mas aquele que ouve a voz do Filho de Deus, que é Jesus, e não crê nas palavras do seu Deus, ele não tem a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Quem diz foi isso, foi a palavra e é a palavra de Deus. Então nesta noite, novamente Deus te concede a palavra dele. Novamente esta noite Deus fala ao teu coração. Você pode nos adjetivar como loucos, como pessoas que não têm o que fazer. Mas eu digo a você que nesta loucura, eu já alcancei muitas coisas na minha vida. Nesta loucura eu sou o homem mais feliz deste mundo. Nesta loucura eu vou permanecer até quanto Deus quiser. Porque eu sei que Ele existe e não há força, palavra, ensinamento, estudo ou que o homem fale vá mudar o meu pensamento e o meu crer e a minha fé em Deus. Porque se você tiver tempo, eu me sento com você e eu lhe mostro o que Deus já fez na minha vida, e eu provo a você que isso não foi homem ou natureza, foi a existência dele que se cumpriu na minha vida. Que Deus te abençoe.
Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados ouvintes da palavra do Senhor Jesus, creio, meu amado, que Deus ele já tem falado o teu coração através da sua santa palavra, através dos louvores que aqui foram entoados. Nós estamos aqui, meu amado, como família de Deus, para anunciar o evangelho do Senhor Jesus. Pois a Bíblia diz que certa vez Jesus se encontrava em uma reunião como essa, pregando a palavra de Deus. E eis que ali chegou um dos seus discípulos e disse: Mestre, eis que a tua mãe, teus irmãos estão lá fora e querem te ver. E Jesus olhou para aquela multidão e os seus discípulos e disse: Eis aqui a minha família, a minha mãe e meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade de Deus. E se você, meu querido ouvinte da palavra do Senhor Jesus, você que ouviu esta palavra esta noite, se você quiser vir fazer parte desta família, venha e aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque Deus, ele tem uma promessa, como foi falado na sua vida. Deus, ele não fez a mim e a você para que nós possamos viver debaixo do pecado, não, mas sim para que nós possamos ter uma vida eterna. E nesse momento eu peço aos irmãos a ficar de pé, que nós vamos orar, encerrar o trabalho do Senhor Jesus, entregar e agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de anunciar a sua palavra. Oremos, meus amados. Querido Deus, meu Pai, Santo Pai amado, Deus de honra, digno de toda honra e toda glória, Deus que criaste o céu e o mar e a terra e tudo quanto há. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por mais uma oportunidade, Senhor. Deus, Senhor, ter nos dado esse privilégio de anunciar o teu evangelho. Pai, obrigado, Senhor, que um dia o Senhor nos alcançou através da sua palavra. E nós cremos, Senhor, nesta noite, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que assim como o Senhor nos alcançou um dia, o Senhor também vai alcançar pessoas, vidas nesta praça esta noite. Pai, agora eu te peço, Senhor, abençoa cada um que aqui se encontra. Abençoa, Pai, os seus familiares. Abençoa, Senhor, o vizinho da esquerda e o da direita. Abençoa, Pai, o vizinho da frente e atrás. Abençoa também estes que estão nos seus momentos de lazer. Abençoa, Pai, esses também que estão no trabalho. Pai, que eles possam vir abrir a porta do seu coração. Que eles possam, Pai, vir abrir o coração para ouvir a tua palavra. Pois a tua palavra nos diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Pai, agora eu te peço em nome de Jesus, abençoa cada irmão que se dispôs a vir e até este lugar. Dá uma noite e um fim de semana abençoado na tua presença. Pai Santo, Pai amado, fica conosco. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém, amém.